Aleluia. Glória a Deus. Por favor, acende as luzes. Acende as luzes aí, que eu quero ver o rosto dessa igreja linda. Vamos colocar de pé toda a igreja. Queridos, é lindo o Senhor Jesus, é maravilhoso estar na presença dEle. E mais importante é que nós amemos a Ele de todo o nosso coração e que nós dediquemos também esse amor amando o nosso irmão, o nosso próximo. Então eu gostaria de ver a igreja agora se desorganizando, abraçando o seu irmão, abraçando a sua família, desejando aí umas boas-vindas e cumprimentando. Vamos cumprimentar os irmãos. Muitos irmãos se encontram de viagem e isso faz com que a igreja fique um pouco vazia, mas ela está cheia da presença de Deus. O Deus Todo-Poderoso que nos ama se encontra neste lugar. E Ele veio aqui nesta noite para te dar uma bênção especial, para ministrar sobre a sua vida, para ministrar sobre a sua família, para ministrar sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre o seu sonho. O Deus que nos ama e que está abraçando o Cristo que habita no coração de cada um dos irmãos através dos abraços. Ele quer também te dar uma bênção especial nesta noite, amém? Vamos aplaudir o Rei Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Os irmãos podem se assentar. Queridos, nós vamos estar trabalhando hoje... Nós vamos estar trabalhando hoje no texto de Lucas capítulo 15. Nós já tivemos uma introdução do primeiro versículo que mostra que Jesus se importava, que Jesus amava os publicanos, ama os pecadores. Ele ainda não mudou, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente será o Deus que te ama. O Deus que quer estar com você e quer abençoar a sua vida. E nós vamos estar usando o versículo 25, atenção pessoa da mesa. Lucas capítulo 15, do versículo 25 ao 32, nós vamos estar refletindo nesse texto e assentado como os irmãos se encontram. Os irmãos podem ficar assentados, vocês vão estar acompanhando a versão aqui na projeção, porque poderá haver uma versão um pouco diferente. Mas se você trouxe a sua Bíblia, o seu celular, se você tem aí a sua Bíblia, não importa se é no papel ou se é no seu celular, vamos abrir a sua Bíblia, então, Lucas capítulo 15, do versículo 25 ao 32. Nós vamos estar refletindo, nós vamos estar ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Atenção, crianças, as tias já estão preparando, as crianças, vamos para a sala. Amém? Queridos, versículo 25 fala assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, ou seja, um dos empregados, e perguntou-lhe: que é aquilo? Que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Versículo 32 diz: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Querida amada igreja, como na abertura já disse que Deus ama, que Deus tem sonhos, que Deus tem projetos de prosperidade para cada um de nós. Esse texto traz a revelação do amor de Deus para com os dois filhos, o amor de Deus para com a família. E esse texto traz uma alusão, traz uma visão de um ambiente familiar para descrever o quanto Deus ama os seus filhos, quanto Deus ama as pessoas na face da terra. Mas, meu querido, para matar os nossos sonhos, para nos impedirmos de tomar posse dos benefícios, da graça, do amor de Deus, Satanás trabalha ardorosamente, ele trabalha diuturnamente, tentando impedir eu e você, nós, de tomarmos posse do melhor do que Deus tem para nós, das coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Satanás enganou no jardim do Éden Adão e Eva, gerando no coração deles dúvida e levando eles a praticar a desobediência, levando eles a se afastarem da presença de Deus. E, meus queridos, não é diferente nos dias de hoje. E para mostrar o perigo que nós enfrentamos, que o tema da nossa mensagem é o perigo de estarmos dentro da igreja, mas estarmos separados da graça de Deus, estarmos separados do amor do Pai. Portanto, queridos, esse texto, ele revela, ele traz uma revelação espiritual sobre o grande perigo do engano satânico de estarmos na casa do Pai, de estarmos congregando aqui juntamente com os irmãos, adorando ao Senhor, estarmos dentro da igreja, obedecendo leis, cumprindo deveres, sem enveredar pelos antros do pecado, ou seja, na escuridão do pecado. Nós podemos estar aqui e ainda assim estarmos perdidos. Portanto, meu querido, nós chegamos à seguinte conclusão, porque esse texto nos leva a essa revelação. Esse texto nos ensina que podemos viver dentro da igreja, mas não ser livre das artimanhas de Satanás. Diga para a pessoa do seu lado, cuidado, você está aqui dentro, mas Satanás faz de tudo para te prender. Meu querido, versículo 27 ao 29, fala que ao chegar aquele filho, o irmão do pródigo, eu não vou comentar sobre o filho pródigo, porque eu creio que todos conhecem, vou apenas dar uma pequena palhinha. Queridos, o texto, a parábola é sobre o filho pródigo. O filho pródigo é aquele que pediu ao pai a sua herança. Ele tinha uma visão para a herança, ele olhava para a herança, ele olhava para coisas grandes, ele tinha no seu coração um coração ambicioso. Então ele pediu ao pai, ele chegou a desejar a morte do pai, e como o pai não morria, ele falou: pai, dá a minha herança que me pertence. E aí ele pegou a sua herança, fugiu da casa do pai, mas lá no chiqueiro ele se arrepende e volta, e tem o quebrantamento, e tem a sua restauração. Mas o que nós vamos falar nessa noite é sobre aquele filho que ficou na casa. Quando ele chegou, o empregado informou: olha, o seu irmãozinho, aquele que estava perdido, aquele que saiu, aquele que gastou tudo, voltou, e seu pai realiza agora uma grande festa para ele. Queridos, esse texto mostra, no versículo 29, que ele ficou tão indignado, que ele ficou tão irado, que ele chegou a reclamar, a dizer para o pai dele: olha, há quanto tempo eu estou fazendo as coisas para o Senhor, há quanto tempo eu estou obedecendo ao Senhor, estou servindo ao Senhor, e até agora não me deste um cabrito para se alegrar. Então, queridos, nesses textos que acabei de citar, nós encontramos verdades assustadoras que pode estar acontecendo lá no ambiente da nossa casa, no ambiente da nossa família, no ambiente da nossa fé. Queridos, nós podemos ter no ambiente da igreja, no ambiente da nossa espiritualidade, pessoas que não vivem como filho, mas como escravo. Esse jovem não estava vivendo como filho de Deus, ele não estava ali adorando o Pai, ele não estava ali servindo o Pai, por questões
de amor, mas por questões de obrigação. Ele ainda era escravo, ele estava ali amarrado, ele estava completamente preso, ele estava no ambiente da casa, mas não se considerava, não vivia como filho do rei, como filho da graça. E meu querido, Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para ser abençoado, para ser proprietário de tudo aquilo que é dele. Portanto, meu querido, talvez Satanás tenha te enganado, tenha procurado encerrar, ou seja, engavetar tudo aquilo que é promessa de Deus para a sua vida, como este jovem estava vivendo uma vida de miséria, uma vida de prisão. Nós podemos também ter pessoas na igreja fazendo coisas certas, fazendo tudo certinho na igreja, mas por motivações erradas. É verdade, irmãos. Tem muitas pessoas que estão fazendo as coisas na igreja para agradar o pastor, para agradar a esposa, para agradar o marido. Queridos, isso não vai edificar a minha vida, não vai edificar a sua vida. É necessário que nós estejamos na casa do Pai, mas servindo ao Pai, por amor ao Pai, por amor à grande obra que Ele entregou na nossa mão, pelo chamado que Ele tem para cada um de nós. Diga para a pessoa do seu lado: você é chamado para fazer as coisas por amor do seu Criador. Meu querido, aquele jovem ainda não era liberto. Ele estava se sentindo como um escravo na casa. E quantos podem estar vivendo dessa mesma forma? Nós podemos ter pessoas praticando obediências que não provêm do coração, mas da obrigação. Se eu não fizer certinho, o pastor Anderson, a pastora Viviane vai me cortar a orelha, o pastor Valdir vai chamar a minha atenção. Eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão o Júnior pode até criar uma situação. Querida, a liderança da igreja também ama a igreja. A liderança da igreja tem o chamado, tem a presença do Espírito Santo. Nós não queremos que ninguém faça nada por nossa causa, mas pela causa maior que é o Senhor Jesus. Ele é a fonte da nossa vida, Ele é a fonte da nossa esperança. Não temos que obedecer nada por causa do pastor. Não temos que ter no nosso coração um sentimento de obrigação, mas sim um sentimento de amor, e por amor, fazer tudo para a glória de Deus. Queridos, o jovem do texto nunca entendeu o que é ser filho. Ele ainda estava na escuridão, ele ainda estava na qualidade, na condição de criatura. Amado, olha para mim. Você já nasceu de Deus? Você já foi liberto da tradição lá da religiosidade do seu pai, da sua mãe? Você já foi liberto da tradição da sua igreja antiga, aquela igreja que tinha uma tradição? Você hoje realmente serve a Deus por alegria? Queridos, olha, preste bem atenção. Aquele jovem, ele nunca tinha entendido o que significa ser um filho. Queridos, eu estava hoje, fiquei a parte da manhã e a parte da tarde, quase todo o tempo no quarto, em espírito, em comunhão com o Espírito Santo. E eu estava de short. E se alguém olhasse para mim, com certeza iria me criticar. Mas uma vez eu vi o pastor Luciano Subirá dizendo que ele estava no quarto dele de calção orando, e um amigo chegou na janela. Ele era garoto de 18 anos. E aí aquele garoto pegou e falou: rapaz, você está orando aí desse jeito? Ele falou: uai, o que tem? Mas você está falando com Deus. Ele falou: sim, estou falando com Deus. Mas se o presidente da república tivesse um filho, e que estivesse jogando bola de short, chegasse, não poderia pular no braço do pai e abraçar? Sim, então eu estou falando com meu pai, Deus é meu pai. Meu querido, a diferença de ser filho, a diferença de ter um relacionamento como filho, é tremendo, é poderoso. Quando nós nos relacionamos com Deus como nosso pai, nós sabemos como é a atitude do nosso pai, nós reconhecemos a grandeza do nosso pai e o amor do nosso pai. E aquele rapaz não conhecia isso. Aquele rapaz não via amor no coração do pai. Aquele rapaz não entendia o quanto o pai amava os dois filhos. E meu querido, quantos de nós estamos vivendo na igreja,
sem reconhecer o quanto Deus nos ama, o quanto Ele mostrou e provou o seu amor para conosco, enviando o Filho dele para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, verso 8 fala disso, que Deus prova o seu amor para conosco, que Ele olhou lá do céu, não viu nenhum justo, mas Ele morreu pelos nossos pecados. Então, meu querido, tenha certeza, Jesus te ama. Ele tem um projeto de bênção para a sua vida. Se você está na casa, é porque Ele te trouxe para a casa. E se você continua na casa, é porque Ele tem um projeto para você aqui na casa. Mas que você entenda que o projeto dele é por amor. Queridos, em segundo lugar, o texto revela que se pode viver dentro da igreja, mas estar com o coração cheio de amargura. Diga para a pessoa: você tem amargura? Diga comigo: a amargura é um veneno que você toma, pensando que a pessoa que você tem amargura por ela vai morrer, mas quem morre é você. Misericórdia. Olha, lá dos gaúchos, barbaricórdia, barbaridade, misericórdia. Queridos, o versículo 30 fala que vindo, porém, esse filho, a resposta do filho que estava em casa, vindo porém esse filho, esse perdido, que desperdiçou os bens como meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Irmãos, quantas pessoas estão na igreja com ódio de irmão, com ódio de pai, com ódio de mãe? Quantas pessoas estão emprestando o coração para Satanás, para odiar o irmão que estava lá no inferno, que estava sofrendo, para odiar mãe, para odiar pai, para odiar irmão? Quantos irmãos que, familiar, biologicamente falando, que não se comunicam? Queridos, o projeto de Satanás é esse: anular a graça de Deus para que haja um relacionamento. Ele não quer que haja um relacionamento saudável no ambiente da família. Então, meu querido, a primeira coisa que eu vejo é que o filho mais velho se irrita com a misericórdia do pai. É o tipo do crente legalista. Queridos, eu já vi pessoas pedir para sair da igreja, porque um irmão ou mais irmãos cometeram pecado. E quando a igreja foi chamada para discutir o assunto, e a igreja decidiu por dar o perdão, liberar o perdão, vários irmãos saíram da igreja. Não, nós não vamos ficar na igreja. E o pior de tudo, que a maioria dessas pessoas que saíram foram enganados mais uma vez por Satanás e foram seguir caminhos completamente diferentes. Foram frequentar espiritismo, foram enfrentar coisas completamente diferentes. Meu querido, esse filho mais velho estava irritado, porque não havia misericórdia no seu coração, porque não havia o poder do Espírito Santo que opera em nós, o sentimento, a sensibilidade de misericórdia, pelo irmão que está sofrendo, pelo irmão que está em luta, pelo irmão que estava chorando, pelo irmão que estava lá comendo lavagem no chiqueiro, estava sofrendo, estava num estado de angústia. Ele tinha erro, aquele irmão pródigo tinha erro, mas ele também estava com o coração cheio de amargura. Então, meu querido, minha querida, aquele irmão mais velho não se alegrou com a restauração do irmão caído, tipo do crente presunçoso. Você já ouviu falar? Aquele irmãozinho agora está dando de crente. Aquele fulaninho, só quero ver quanto tempo vai durar. Meu pai fez essa pergunta para mim. Eu quero ver quanto tempo vai durar. Você está deixando o catolicismo? Eu quero ver quanto tempo vai durar. Eu falei: pai, a minha atitude, o meu ingresso para ser crente, para se tornar um verdadeiro cristão, não vem de mim, vem de Deus. Então, meu querido, a pessoa que ainda não recebeu a libertação, ele ainda tem um coração amargurado, ele tem um coração amarrado, ele tem um coração preso de todas as forças e influências de Satanás, que quer que você odeia, quer que você verbaliza: eu te odeio, eu não gosto de você, eu não tenho amor por você. Meu querido, essa é a vontade de Satanás.
Mas a vontade do Pai é bem diferente. Vou falar sobre isso depois. Para aquele jovem que estava em casa, quem erra não tem segunda chance. Queridos, já aconteceu isso com pastores. O pastor tem um deslize e a convenção fala: você não tem uma segunda chance. Queridos, isso não é de Deus. O pecado, ele é uma força tremenda, e qualquer um de nós estamos sujeitos a cair. A palavra de Deus diz para nós termos cuidado para que não caiamos. Mas se nós cairmos, nós temos um advogado, nós temos um Deus poderoso que pode nos levantar, pode nos sustentar de pé, pode nos colocar diante da graça. Para ele, para esse filho, quem erra não tem chance. Não tem chance de misericórdia. Você me fez mal quando eu era criança. Você fez todo tipo de maldade para a minha vida quando eu estava precisando mais de você. Mas agora eu não quero mais conversa com você. Não quero mais saber de você. Esse é o tipo do crente que tem o coração cheio de ódio, de rancor e não tem misericórdia. Meu irmão, reflita um pouco sobre isso. Deus está falando ao seu coração nesta noite. Esta noite é uma noite de cura, é uma noite de restauração. O Senhor quer mudar a sua sorte. Certa vez, queridos, eu estava estudando um livro do Ralph Neighbor. Encontrei uma ilustração de uma senhora que havia, quando jovem, conheceu um rapaz e teve um amor tão profundo por esse rapaz. Esse rapaz viajou, fugiu, saiu da vida dela e ela casou. Casou com uma outra pessoa. Passado ali uma semana de casamento, seu esposo viaja e aquele rapaz que foi seu primeiro namorado aparece e vem trazer um presente e cumprimentá-la. Infelizmente ela comete o pecado de adultério com aquele rapaz. Quando aquele rapaz sai de casa, ela cai em si, chora amargamente, confessa o seu pecado para o marido perdoa, ela era crente, confessa o seu pecado para Deus e Deus a perdoa, mas ela não libera perdão para si própria. E ela fica doente, começa a sentir dor no corpo, começa a sentir dor nas costas, dor na junta, começa então a ficar completamente enferma. E aquela mulher passou 20 anos, já estava numa cadeira de roda. Mas um dia ela entrou num gabinete de um pastor, e o pastor perguntou para ela: você tem algum ressentimento de alguém? Ela falou: não. Mas você tem sentimento de culpa que você nunca te perdoou? Ela falou: tem. A hora que ela resolveu liberar a culpa para ela, a cadeira de roda ficou ali naquele gabinete daquele pastor. Meu querido, mas o inverso também acontece. Às vezes nós estamos guardando mágoa não de nós, talvez até nós estamos até dispostos a liberar perdão para nós mesmos. Já até liberamos perdão para nós mesmos em situações semelhantes, em situações iguais da que nós recebemos. Mas não estamos dispostos a liberar perdão para pessoas que nos ofenderam. E aí o resultado, que o veneno da mágoa que nós estamos bebendo vai nos matando de pouco a pouco. Então, meu querido, o Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer curar você por completo. O filho pródigo recebeu cura, restauração, quando ele voltou para a casa do pai. E o filho que estava no campo teve a oportunidade de ser curado. Meu querido, como Deus nos ama, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por favor, abra aí para a minha Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 11. Meu querido, nós falamos muito de amor. Nós até cantamos sobre o amor. Como é precioso, irmão. Você já cantou isso? Estar bem junto a ti.
Mas, queridos, quando nós saímos da igreja, que pomos o pé para fora da calçada, você viu o jeito da fulana? Você viu o jeito do irmão? Nossa, mas eu tenho um ódio e eu não gosto do jeito daquele irmão, não gosto do jeito daquela irmã. Irmãos, isso é satânico, isso é desobediência. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, está na escuridão e anda nas trevas e não sabe para onde vai, para onde está indo, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, vamos fazer uma oração lá na nossa casa hoje. Vamos pedir para Deus tirar essa cegueira dos nossos olhos. Porque, deixa lá mais um pouquinho, meu irmão, deixa lá mais um tempinho. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, aquele que critica o seu irmão, aquele que bate, corta o seu irmão com a língua, está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Não tem destino. Está indo para o inferno e não sabe. Estão nas trevas, não sabem para onde, porque as trevas lhe cegaram. Queridos, essa palavra é forte. Hoje eu estava conversando com o pastor Anderson. Falei, pastor Anderson, Deus falou comigo para pregar nesse texto. Eu estava conversando com os meninos da marcenaria. Disse que o senhor também falou sobre esse texto. Ele falou, falei sim, lá na igreja presbiteriana, no culto dos jovens. Falei, pastor, e agora? Eu vou repetir. Ele falou, não esquenta a cabeça não, que eu tenho certeza que o que Deus vai falar é algo que a igreja está precisando, que a igreja toda necessita. E esta é uma grande verdade, irmãos. Nós necessitamos, nós precisamos ser iluminados do nosso entendimento, termos a nossa mente iluminada, sair das trevas, como aquele rapaz estava na treva, odiando o seu irmão. O ódio que o irmão mais velho sentia pelo seu irmão caçula, não era menos grave do que o pecado de dissolução que o outro cometera fora da igreja. O irmão estava dentro da igreja, bonitinho, de terninho, cantando, louvando, mas estava com o coração cheio de mágoa. Então, queridos, o ressentimento que essa palavra é difícil, crepitava, ou seja, como um estalo de fogo, lá na lenha, no fogão de lenha, que pulava, que brilhava no ar, em seu coração, o isolou do pai e do seu irmão. Irmãos, quantas pessoas estão assim? Aquele jovem estava isolado do seu pai. Ele não tinha comunhão com o pai, ele não sentia prazer em sentar com o pai, conversar com o pai. Ele não tinha alegria de estar ao lado do seu irmão. Irmãos, igreja, amada noiva do Senhor Jesus, nós fomos chamados para brilhar, para tomar posse do melhor que Deus tem para nós. Queridos, aquele cara, dá vontade de pegar ele, pôr no colo e pedala, como é que chama o negócio? Pedala Robinho. Dá o cascudo na cabecinha dele. Vai ser burro para lá, não é? Mas quantos de nós estamos vivendo pior do que ele? Quantos de nós? Queridos, ele recusou entrar na casa do pai para celebrar a volta do irmão arrependido. Antes encolheu-se magoado, revoltado e envenenado pela mágoa destruidora. Queridos, em terceiro lugar, o filho que ficou em casa traz uma outra revelação. Viver dentro da igreja, na presença do Pai, mas andar como solitário. Você já ouviu alguém dizer isso? Minha vontade é fechar as portas da casa, se esconder dentro da sala ou lá dentro do quarto e não ver mais ninguém. Eu já ouvi. Minha vontade é se isolar, minha vontade é não ver ninguém, é não falar com ninguém. Você já sentiu isso na sua vida? Queridos, aquele rapaz, olha a resposta dele no verso 31. Então ele respondeu o que Deus responde para ele, o que o pai responde para ele: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ele estava na casa do pai, mas não o amava e não reconhecia a paternidade. Você entendeu isso, irmãos?
Esse sermão estava no meu coração desde que saí de Costa Rica para Corumbá. Passei toda a semana meditando, passei toda essa semana. Eu estive lá no Rio Paraguai pescando. E estava às margens do rio pescando, pegando peixe e meditando nesse texto. E tudo que está registrado aqui nesse sermão não é carapuça para ninguém, mas é uma mensagem de Deus para haver cura. Portanto, meu irmão, aquele rapaz não amava e não reconhecia o grande amor que aquele pai tinha por ele e pelo seu irmão. Não reconhecia o estado de paternidade. E quantas pessoas estão na igreja não reconhecem que Deus é o seu pai e que Ele é Pai e Senhor. Ele precisa, Senhor, de todas as áreas da sua vida, Senhor do seu coração, Senhor da sua palavra. E então não há espaço para você viver uma solidão. Você precisa ter uma intimidade com Ele, com o Pai. Nós precisamos ter uma intimidade com o Pai. E meu querido, o texto mostra que aquele rapaz não valorizava a festa. Lucas capítulo 15, versículo 7 e versículo 10, primeiramente nós vamos depois ler. Queridos, há uma grande alegria no céu, diante dos anjos, diante de Deus, por um pecador que se arrepende, mas há no coração do crente que ainda não foi liberto, um crente magoado, que ainda não reconheceu a paternidade espiritual, que ainda não ama a Deus como Pai, ele anda sem alegria e se sente como um escravo. Então vamos ver o versículo, Lucas capítulo 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo, alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Versículo 10. Pode pular direto que já vai. Aí, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meu querido, Deus quer promover uma grande festa no céu. Na casa daquele pai havia um grande banquete. Sempre houve banquete na casa do pai. O filho pródigo abandonou os banquetes do pai e foi procurar banquete no mundo, se deu mal, quebrou a cara. Mas voltou arrependido e restaurou a sua sorte. Mas aquele jovem, ele não estava disposto a um quebrantamento. O jovem que não era o filho pródigo, mas o que ficou em casa, não estava disposto a amar o seu irmão, a amar o seu pai. Por isso, ele se sentia ali sem nenhuma alegria, vivia um isolamento, fugia para o campo. A palavra de Deus não diz se ele estava no campo de futebol, porque hoje tem campo de futebol, mas ele se ausentava da casa. Ele não tinha profunda intimidade com as pessoas da casa, e nem intimidade com o pai. E queridos, quantos estão na igreja e ainda não experimentou da alegria da salvação, do gozo do Espírito Santo, aquela emoção fervorosa que o Espírito Santo comunica ao nosso coração, a alegria da vida de Jesus no nosso coração, o coração de Jesus pulsando no nosso peito por meio do Espírito Santo, que é o enchimento da nossa vida com a paz e com a alegria. Aquele homem vivia naquela casa, mas vivia como órfão, vivia sozinho, curtindo a dor da solidão, e vivia um vazio na sua alma. Queridos, as pessoas são solitárias, sabe por quê? Ouvi o Júnior pregando isso já faz mais de ano, lá na outra igreja. Porque em vez de construírem muros, em vez de construir ponte, elas construíam muro. As pessoas são solitárias porque constroem muro em vez de pontes. E o autor dessa frase é Joseph Fort Newton. Peguei no site do pastor Walter Pacheco. Então essa frase não é estranha para você. Eu pergunto, você está construindo ponte ou você está construindo muro? Queridos, uma das coisas que Satanás quer fazer urgentemente, ou talvez até já fez, é criar muro dentro da sua casa, no ambiente do seu relacionamento com a sua amada, com a sua esposa, com seus filhos, criar muros, barreira, para que não haja uma interação, um diálogo, algo amoroso acontecendo. Não permita isso.
E em quarto lugar, o filho que ficou em casa. O texto revela que se pode viver dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do pai. O versículo 31, nós já lemos. Lá o pai responde: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Diga assim: tudo que é de Deus também é meu. Por isso, eu sou rico, cheio de bênção, porque as bênçãos de Deus é minha. Queridos, aquele jovem, ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Pense um pouquinho a respeito disso. Volte lá no texto, entre no cenário do texto. Você acha que o cara que tinha uma grande herança, o pai tinha muitos empregados, precisava ficar lá no campo como escravo? Mas ele preferia viver na miséria. Queridos, Deus tem riquezas maravilhosas para você. Deus tem riqueza maravilhosa para a sua família. Deus tem um projeto de prosperidade para você. Mas a maior prosperidade é uma vida de intimidade com Ele. É uma vida de paz com a sua família. É uma vida de paz com as pessoas à sua volta. É uma vida cheia da graça e do poder do Senhor no nosso ambiente, na nossa casa. Amém? Aquele jovem, queridos, tinha toda a riqueza do pai à sua disposição, mas vivia como escravo. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para nós, assim que terminar de pôr o forno, nós colocarmos o ar-condicionado. A primeira coisa, Deus já está preparando o ar-condicionado para nós, viu? Nós não vamos ficar com esse calorão horrível não, mas Deus vai preparar, porque nós somos filhos do rei. Amém? Queridos, ele era filho, mas não percebia o maravilhoso banquete que tinha na casa dele. Ele não esperava que o pai iria promover uma grande festa, mas ele sabia que desde que o irmão mais novo saiu, o pai já estava engordando o bezerro cevado. Quando o filho chegou, ele disse: mate o bezerro cevado. O bezerro que o dia que meu filho saiu, eu ordenei que ficasse lá sendo cevado, preparado para festejarmos a sua volta. Meu querido, vamos festejar a volta do povo de Deus para os braços do Pai. Vamos festejar a glória de Deus na nossa vida e vamos permitir que o Senhor faça de nós reconhecedores de que somos dono de toda a herança. O primeiro filho olhava para a herança do pai. Era interesseiro. Mas ele tinha desejo de herança. O segundo filho, sem nenhum compromisso com herança, só queria obedecer ao pai e viver quietinho ali. Queridos, nós precisamos colocar na balança. Nós precisamos ter o interesse da herança eterna, ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus e tomarmos posse do melhor de Deus para as nossas vidas. Meu Deus, pastor, você prega demais, fala demais. Então, queridos, olhando para a história dos dois filhos, mas focalizando em especial para o tema que nós estamos trabalhando, vivendo na igreja, vivendo na casa do Pai, mas correndo o perigo de estarmos muito longe dele, correndo o perigo de estarmos vivendo uma vida de pecado. Então, assim também muitos vivem na igreja hoje, sem experimentar o banquete do céu. Estão servindo a Deus por obrigação, sem alegria no coração. Queridos, hoje Deus proporciona cura da alma neste lugar. O mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo, que mandou colocar anel, que mandou colocar sandália, vestimentas, também saiu para receber o filho que estava com o coração amargurado. E tratou os dois da mesma forma. E Deus também nos trata da mesma forma. Tanto aquele que está desviado, Ele quer que seja levantado. Aquele que está lá no pecado, Ele quer que seja curado. E aquele que está na igreja, seja avivado, seja completamente ensinado, para que possamos viver uma vida de paz e santidade. Então, queridos, o pródigo arrependido, com o coração quebrantado, ele festejou a sua restauração. Você tem a oportunidade de festejar também. O pai ofereceu ao filho mais velho a oportunidade de festejar o melhor de Deus na sua vida.
O pai ofereceu para o seu filho mais velho, que estava no campo, a oportunidade de experimentar o melhor. Queridos, Deus tem para mim, Deus tem para você o melhor. Ele quer que nós experimentemos uma grande festa espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo. O filho que estava na casa não percebia a podridão que estava no seu interior. Queridos, preste bem atenção. Quantos de nós estamos correndo o risco de estarmos aqui ouvindo esta palavra e sairmos daqui do mesmo jeito que entramos, sem perceber a podridão que Satanás está construindo no nosso coração? Então, queridos, aquele filho que estava na casa, ele não percebeu isso. O coração endurecido, mas o pai propôs a ele cura. Deus quer operar neste lugar, nesta noite, um avivamento por meio de cura interior. Ministério de louvor, se pudermos, os sonhos de Deus. Queridos, o Senhor Jesus gostaria que houvesse atitude da sua parte. Ele espera a atitude do seu coração, com gestos. Eram 2 filhos e um pai. Um pai amoroso. Abre para mim aí, Efésios capítulo 13. Efésios capítulo 3, versículo 14. Enquanto o pessoal se prepara, nós vamos ler esse texto. Queridos, o projeto de Deus, a oração que eu tenho, a oração que o pastor Anderson, a Viviane e os irmãos da igreja têm. A oração nossa é: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Nós chamamos Deus de Pai. O apóstolo Paulo chamava de Pai. Versículo 15 diz assim, pode ir bem rapidinho, irmão, que nós já estamos encerrando. De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A nossa oração é para que o Pai, cuja família da terra e do céu toma pelo seu nome. E o versículo 16 diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E o verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, cheios e alicerçados em quê? Em amor. Próximo. A fim de poderes compreender com todos os irmãos da igreja, com todos os santos, não é São Paulo, São Pedro não, com todos os irmãos da igreja, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade? 19, só 19. E conhecer o amor de Cristo. Conhecer, irmão, significa experimentar. Eu chupei uma bala hortelã hoje cedo, de manhã. Rapaz, espera aí, que gosto que tinha aquela bala? Foi cedo, né? Não lembro mais. Sei que tinha um gosto de doce e um cheirinho de hortelã. Foi cedo, né? Não lembro mais. Então a gente tem que experimentar todo dia, conhecer todo dia o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus quer operar neste lugar um avivamento. Deus quer operar cura neste lugar. Deus quer realmente restaurar a vida de cada um de nós como filho, que está sempre na presença dEle, na casa dEle, e dar a nós a posse do melhor que Ele tem para a sua família. Vamos cantar, recebe a cura. Os sonhos de Deus. Se tentaram matar os seus sonhos, Vamos ficar de pé, igreja. sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Ferido, perdeu a visão. Se tentar matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, você perdeu a visão. Não desista, não pare de crer.
desejo experimentar o melhor do Senhor para a minha vida. O diabo tentou matar os seus sonhos, tentou destruir a sua alegria, tentou destruir os projetos de Deus para você, mas hoje está anulado a obra de Satanás na sua vida. Deixe o seu lugar e venha à frente. O Senhor quer restaurar a sua visão. Não desista, não pare. Não pare de lutar, meu irmão. O Senhor quer lutar por você. Venha aqui à frente. Jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando teus sonhos. Qual sonho Satanás te tirou? Foi a comunhão com seu pai. Foi a comunhão com sua família. Deus quer te restaurar nesta noite. Ele quer te curar nesta noite. Recebe a unção. Um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação. Meu querido, muitas vezes nós nos sentimos confortados, muitas vezes nós nos sentimos seguros, mas de repente bate aquele frio no nosso coração e nós começamos a entender, nós começamos a ter revelação de que a nossa vida espiritual não está nada bem. Se você às vezes sente isso, esta noite o Senhor quer mudar essa história na sua vida. Ele quer te abençoar. Deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero interceder junto ao Pai, junto ao trono de Deus, a favor da sua casa, da sua família. Tem mais alguém que deseja vir aqui à frente? Toma posse da restauração que o Pai te oferece. Você quer promover uma festa no céu, alegria no céu, diante dos anjos de Deus. Você deseja que seja ministrado agora no céu um grande louvor, uma grande festa pela sua decisão de vir entregar a sua vida para Jesus, seu coração para Ele. Vamos orar. Poderoso Deus, nós sabemos, ó Deus, claramente que o Senhor restaurou a vida do filho pródigo. E nós sabemos, ó Deus, que aquele pai também ofereceu a oportunidade para aquele filho que estava dentro da casa, mas que também precisava ser curado. O pai ofereceu a oportunidade para os dois filhos. Nós não sabemos se o filho que estava na casa se decidiu entrar e festejar com o pai a celebração da restauração do seu irmão. Ó Deus, nós estamos diante da mesma situação nesta noite. Pai, se há algum irmão aí no banco ainda que não veio aqui à frente, que Satanás tem cegado o entendimento, que Satanás tem levado a essa pessoa a negar ao Senhor, a não querer entrar para o processo da sua vontade. Pai, que o Senhor ainda dê essa oportunidade ainda antes do final dessa oração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, a manifestação gloriosa do Teu Santo Espírito que restaura os vasos. Nós queremos, ó Deus, a Tua glória e o Teu poder se manifestando aqui agora, Pai. Restaurando, papai querido, os filhos que estão dentro da casa. Mas se porventura tiver algum filho que estava desviado, que está voltando para Ti, ó Deus, restaura a comunhão dessa pessoa contigo. E ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo e anulando toda a obra de Satanás, que levou aqueles dois filhos a viver uma vida de pecado semelhante, pecados iguais.
E, ó Deus, nesta hora eu clamo pela misericórdia do teu grande amor, Pai, pela tua grande misericórdia sobre todos os irmãos que estão aqui à frente e por toda esta igreja, Senhor. Venha manifestar, ó Deus, a conciliação. Conciliação entre irmãos que não se falam. Conciliação entre filhos que não falam com seus pais. Conciliação da sua família, Pai, contigo, da sua igreja com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai abrindo os olhos, Pai, vai abrindo a visão, iluminando a visão e dissipando todas as trevas, para que essa igreja seja uma igreja saudável, que essa igreja seja uma igreja santa, que essa igreja seja liberta de todas as artimanhas de Satanás, que essa igreja seja curada da mágoa, que essa igreja seja curada do sentimento de solidão, do sentimento de inveja, do sentimento de rejeição. Ó Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória aqui, curando a tua igreja, Pai, por amor ao teu nome, Jesus. Nós não merecemos nada de ti, Senhor, mas por amor ao teu nome, nós pedimos a bênção do Senhor para nós como igreja. E obrigado, Senhor, porque pela fé nós acreditamos que o Senhor já está ministrando cura neste lugar. Nós acreditamos que o Senhor já está restaurando a tua noiva, que o Senhor já está fazendo uma grande obra neste lugar, da cura, o derramamento da unção. Em nome de Jesus nós te agradecemos, para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentarem. Filha, põe lá no de oração, tá? Põe na caixa de oração. Queridos, se você tiver algum pedido de oração, você pode trazer os seus pedidos de oração e colocar na caixa, porque daqui a pouco nós vamos estar orando. E o dízimo, pega seu envelope de dízimo, coloque na sua mão. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, na palavra de Deus, diz para a gente dar, entregar. Pode esperar aí, irmão Dar, que a gente vai orar pelo Senhor. 2 Coríntios 9, 7 fala que a gente tem que dar, tem que contribuir com alegria. Então você que trouxe o seu dízimo, põe nas suas mãos e traz aqui à frente, para a gente estar orando por você. Quem trouxe o dízimo pode vir aqui à frente. O irmão Dário pode vir ficar aqui à frente, irmão Dário. Bom, o senhor já pôs o seu dízimo aqui. Isso, faz assim com as suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos as mãos dos teus servos, das tuas filhas, dos teus filhos. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Deus, pela provisão, pelo salário, pela renda de cada família aqui representada. E, ó Deus, nós pedimos que haja o cumprimento da promessa do Senhor de fortalecer, de abençoar, de prover todas as necessidades dos fiéis a Ti. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja santas, que a Tua igreja que tem o coração dedicado à Sua obra, que tem sido fiel a Ti, possa, ó Deus, agora receber, em nome de Jesus, uma provisão maior do céu sobre a sua renda, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos uns avisos para passar para os irmãos. Irmã Elbia. Faz um teste, isso. Alô, alô. Esse aqui tá ligado. É o meu mesmo. Oi. Isso, obrigado, irmãos.
Graça e paz, igreja, amém? Amém. Depois dessa palavra tão abençoada, creio que o Senhor trouxe cura e libertação a todos os nossos corações. Amém? Amém? E isso, depois de cura e libertação, o amém tem que ser bem forte, porque Deus, com certeza, trouxe a vitória a cada um de nós nessa noite. Irmãos, nós temos vários recados essa semana, e eu vou começar falando na quarta-feira. Os irmãos já têm conhecimento que nós temos o nosso culto de oração. Você que quer ter mais intimidade com o Pai, que quer estar aqui junto conosco, nesse culto de oração, falando com o Pai, recebendo aquilo que o Pai tem para nos dar, será a quarta semana ministrando sobre o livro de Apocalipse. A pastora está trazendo as mensagens das igrejas de Apocalipse. Será a quarta semana de 7 semanas que ela está fazendo essa campanha, trazendo essa palavra para as cartas às igrejas de Apocalipse. Então não perca, quarta-feira, às 19h30, para estarmos aprendendo um pouco mais essa palavra e também orando ao nosso Pai, orando por cada pedido que tem estado aqui nessa caixa, ou por cada um que tem sido falado às vezes no momento mesmo. Então quarta-feira, o culto é às 19h30. Na quinta-feira, nós convocamos toda a diretoria da igreja para estar aqui às 19h para uma reunião de preparação para a pauta da nossa sessão. Então, quinta-feira, às 19h, a diretoria da igreja está convocada. Também na sexta, vai se iniciar o curso preparatório para batismo. Então você que ainda não se batizou, mas já tomou essa decisão junto a Jesus, já resolveu entregar a tua vida para Jesus, os pastores estarão ministrando esse curso. Provavelmente o batismo será em dezembro e temos que passar por um pequeno preparação para que esse momento aconteça. Então, para você que já está decidido, venha na sexta-feira às 19h. E caso você não possa... 19h30, que é o horário de verão. O pastor está pedindo para ser... E a da diretoria também? Também seria 19h30. Tá, então todas as nossas reuniões serão às 19h30 por causa do horário de verão. Então, se você não pode, por motivo de trabalho, esteja procurando algum dos pastores e dando seu nome. Pastor, eu quero me batizar, porém eu não posso estar aqui à noite, porque provavelmente será colocado 2 horários. Mas para isso nós precisamos saber quem são as pessoas que estão prontas para esse ato de obediência também à palavra do Senhor. Então, sexta-feira, às 19h30, se inicia o curso preparatório para o batismo. No sábado, estará acontecendo a comemoração para o Dia das Nossas Crianças. Nesse final de semana não aconteceu nada, porque muitas pessoas estavam viajando, inclusive algumas tias, a líder do ministério. Então, eles tiveram a ideia de se reunir sábado, dia 21. Como que será? Será na chácara do irmão Darcy. Como é um pouco distante, aqueles irmãos que não puderem levar a sua criança lá na chácara, traga a tua criança aqui na igreja, no sábado, às 13h30, porque no máximo às 14h, a Kombi estará levando todas as crianças que estiverem aqui, lá para a chácara do irmão Darcy, que é lá na saída da cidade, próximo ao Parque de Exposições. Então, todas as crianças de 0 a 12 anos estão convidadas a essa festa para as crianças, sábado, às 14h, lá na chácara, ou traga a tua criança sábado, às 13h30, aqui na igreja, ok? Ok? Tá, sábado também, a partir das 19h, palavra do pastor Anderson, inicia-se o culto dos jovens. 19h30, então você, juventude, ele pede sempre para anunciar a partir das 19h. Isso. Ele não quer que chegue 19h30. Então, a partir das 19h, os jovens estejam aqui para cultuar a Deus. Assunto de encontro, todos os sábados, a partir das 19h. E no domingo,
às 8h30, aí sim terá a nossa sessão, a Assembleia Geral. Todos os membros que já são batizados, que já fazem parte do hall de membros dessa igreja, está convocado a estar aqui no domingo, às 8h30, para nós discutirmos, tratarmos assuntos de importância da igreja, prestação de contas, aclamação de irmãos. Então, todos os membros da nossa igreja estão convocados a estarem aqui domingo, 8h30. E no domingo, às 19h, o culto de celebração ao Senhor para toda a igreja, para toda a família. Amém, igreja? Amém. Então, temos uma semana toda aí de compromisso. Quarta-feira, quinta-feira, diretoria. Sexta-feira, iniciação da preparação do curso preparatório. Sábado, festa das crianças. Sábado, culto dos jovens. Domingo de manhã, convocação para todos os irmãos. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero conhecer quem nos visita pela primeira vez, segunda e terceira vez. Por favor, fique de pé. Glória a Deus. Que bênção. Igreja, vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez, agora bem forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. A equipe de apoio, por favor, anotar. Os irmãos que estão nos visitando, por favor, ainda fiquem de pé, porque a equipe de apoio vai pegar o nome de vocês para estar orando por vocês. Queridos, como vocês já souberam, já sabem, o que vai ter domingo de manhã aqui? Assembleia, quem é que está convocado?